Boa noite a todos os presentes nesse plenário. Quero agradecer primeiramente a Deus e pedir a Ele sua proteção para orientar-nos na condução dos trabalhos desta sessão. Em Diaporã, 18 de dezembro de 2017, estamos realizando hoje a 17ª sessão legislativa extraordinária do ano de 2017. Eu, Silmar Ribas de Souza, presidente da Câmara Municipal de Indiaporã, declaro aberta a sessão. Agradeço também os presentes a essa sessão. Solicito do primeiro secretário Alaerte Félix da Silva a verificação de presença dos senhores e senhoras vereadores. Alaerte Félix da Silva, presente. Cristina Aidar Arantes. Donizete Paulino de Menezes. Ellen Cristina da Silva. Luísa Cândida de Souza Santana. Sergiano Borges Maldonado. Silmar Ribas de Souza. Presente. Valdeci Rodrigues das Neves. Valdir Caires do Nascimento. Convido a vereadora Ellen para fazer invocação a Deus. Havendo quórum legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos do dia. Solicito do primeiro secretário Alaerte Félix da Silva a leitura das emendas. Emenda número 1 de 2017, modificativa ao projeto de lei ordinária número 76 de 2017 do Poder Executivo. Fica modificado o inciso 14 do artigo 24 do projeto de lei 076 de 2017, que dispõe sobre reestruturação do Conselho Tutelar de Indiaporã e da outras providências. Artigo 24, inciso 14. Elaborar seu regimento interno no prazo de 120 dias, em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Justificativa. A presente emenda faz-se necessária para que haja apreciação do projeto em comento nos prazos regimentais, tendo em vista as determinações do Ministério Público do Estado de São Paulo, que solicitou do Executivo a reestruturação do Conselho Tutelar de Indiaporã, assim resguardada as atribuições dos poderes, data máxima vênia, apresentamos as alterações ao projeto de autoria do Executivo, para complementar seus dispositivos e também adequar à realidade do nosso município, sem deixar de atender o nobre membro do Ministério Público, tornando-o justo, razoável e proporcional. Plenário José Batista Maldonado, 24 de dezembro de 2017. Alaerte Félix da Silva, Cristina Aidar Arantes, Donizete Paulino de Menezes, Ellen Cristina da Silva, Luísa Cândida de Souza Santana, Sergiano Borges Maldonado, Silmar Ribas de Souza, Valdeci Rodrigues das Neves, Valdir Caires do Nascimento. Emenda número 2 de 2017, aditiva ao projeto de lei ordinária número 76 de 2017 do Poder Executivo. Fica modificado o artigo 26 do projeto de lei 76 de 2017, que dispõe sobre reestruturação do Conselho Tutelar de Indiaporã e da outras providências. Artigo 26. O Conselho Tutelar realizará reunião semanal em sua sede para discussão de casos sigilosos e questões administrativas, com registro em ata e livro próprio, devendo estar presente os 5 membros eleitos. Justificativa. A presente emenda faz-se necessária para que haja apreciação do projeto em comento nos prazos regimentais, tendo em vistas as determinações do Ministério Público do Estado de São Paulo, que solicitou do Executivo a reestruturação do Conselho Tutelar de Indiaporã, assim resguardada as atribuições dos poderes, data máxima, vênia,
apresentamos as alterações ao projeto de autoria do Executivo para complementar seus dispositivos e também adequar à realidade do nosso município, sem deixar de atender o nobre membro do Ministério Público, tornando-o justo, razoável e proporcional. Plenário José Batista Maldonado, 14 de dezembro de 2017. Alaerte Félix da Silva, Cristina Aidar Arantes, Donizete Paulino de Menezes, Ellen Cristina da Silva, Luísa Cândida de Souza Santana, Sergiano Borges Maldonado, Silmar Ribas de Souza, Valdeci Rodrigues das Neves, Valdir Caires do Nascimento. Emenda número 3 de 2017, aditiva ao projeto de lei ordinária número 76 de 2017 do Poder Executivo. Fica modificado o artigo 27 do projeto de lei 76, que dispõe sobre reestruturação do Conselho Tutelar do município de Indiaporã e da outras providências. Artigo 27. O Conselho Tutelar terá um presidente e um secretário escolhidos por seus pares com o mandato de 1 ano, podendo haver apenas uma recondução ao mesmo cargo. Justificativa. A presente emenda faz-se necessária para que haja apreciação do projeto em comento nos prazos regimentais, tendo em vistas as determinações do Ministério Público do Estado de São Paulo, que solicitou do Executivo a reestruturação do Conselho Tutelar de Indiaporã. Assim, resguardadas as atribuições dos poderes, data máxima vênia, apresentamos a alteração ao projeto de autoria do Executivo para complementar seus dispositivos e também adequar à realidade do nosso município, sem deixar de atender o nobre membro do Ministério Público, tornando-o justo, razoável e proporcional. Plenário José Batista Maldonado, 14 de dezembro de 2017. Alaerte Félix da Silva, Cristina Aidar Arantes, Donizete Paulino de Menezes, Ellen Cristina da Silva, Luísa Cândida de Souza Santana, Sergiano Borges Maldonado, Silmar Ribas de Souza, Valdeci Rodrigues das Neves e Valdir Caires do Nascimento. Emenda número 4 de 2017, substitutiva ao projeto de lei ordinária número 76 de 2017 do Poder Executivo. Fica substituído as alíneas, incisos, parágrafo e caput do artigo 30, projeto de lei 76 de 2017, que dispõe sobre reestruturação do Conselho Tutelar de Indiaporã e da outras providências. Artigo 30. O Conselho Tutelar funcionará em local de fácil acesso, preferencialmente já constituído como referência de atendimento à população. Parágrafo 1º. A sede do Conselho Tutelar deverá oferecer espaço físico e instalações que permitam o adequado desempenho das atribuições e competências dos conselheiros e o acolhimento digno ao público, contendo, no mínimo, uma placa indicativa da sede do Conselho, sala reservada para o atendimento e recepção ao público, sala reservada para o atendimento dos casos e sala reservada para os serviços administrativos. Parágrafo 2º. O Conselho Tutelar cumprirá suas funções da seguinte forma, inciso 1º. Os conselheiros tutelares exercerão suas atividades em regime de dedicação exclusiva, inciso 2º. Atendimentos na sede de Indiaporã, São Paulo, de segunda a sexta-feira, nos seguintes horários. A linha A. Período diurno, das 8 às 17 horas, ininterruptamente, devendo estar presente na sede em regime de escala, conforme regimento interno, em atenção à maioria absoluta do colegiado. 3 membros eleitos, exceto no intervalo de 1 hora para o almoço, quando haverá revezamento nos termos do regimento interno. A linha B. Período noturno em plantões na sede ou à distância, em regime de escala, com 2 membros eleitos das 17 às 8 horas, completando o colegiado. E a linha C. Em caso de necessidade de quórum total do colegiado, não sendo possível aguardar a reunião semanal prevista no artigo 26 desta lei, os membros que não estiverem escalados serão convocados para reunirem-se com urgência e atenção ao regime de dedicação exclusiva. Inciso 3º.
Plantões aos sábados, domingo e feriados com revezamento entre os conselheiros tutelares. Parágrafo 1º. Os plantões referidos nas alíneas A e B deste artigo serão para atendimentos emergenciais e poderão ser realizados à distância da sede. Os conselheiros tutelares serão acionados e deverão deslocar-se para atender aos munícipes, entidades e autoridades que necessitarem, em caso de urgência. Parágrafo 2º. O regimento interno deverá dispor, sem prejuízo das regras estabelecidas nos incisos 1, 2 e 3 deste artigo, sobre o revezamento mensal, revezamento semanal, plantões no período noturno, sábados, domingo e feriados. Justificativa. A presente emenda faz-se necessária para que haja apreciação do projeto em comento nos prazos regimentais, tendo em vista as determinações do Ministério Público do Estado de São Paulo, que solicitou do Executivo a reestruturação do Conselho Tutelar de Indiaporã. Assim, resguardada as atribuições dos poderes, data máxima vênia, apresentamos a alteração ao projeto de autoria do Executivo para complementar seus dispositivos e também adequar à realidade do nosso município, sem deixar de atender o nobre membro do Ministério Público, tornando-o justo, razoável e proporcional. Plenário José Batista Maldonado, 14 de dezembro de 2017. Alaerte Félix da Silva, Cristina Aidar Arantes, Donizete Paulino de Menezes, Ellen Cristina da Silva, Luísa Cândida de Souza Santana, Sergiano Borges Maldonado, Silmar Ribas de Souza, Valdeci Rodrigues das Neves, Valdir Caires do Nascimento. Emenda número 1 de 2017, supressiva ao projeto de lei complementar número 9 de 2017 do Poder Executivo. Fica suprimido o artigo 2º do projeto de lei complementar número 9 de 2017, que dispõe sobre altera a lei complementar número 6 de 8 de outubro de 2009, para autorizar servidores acompanhar determinados membros familiares em atendimento médico, alterando também dispositivos referentes à licença-prêmio por assiduidade e da outras providências. Artigo 2º suprimido. Justificativa. A presente emenda faz-se necessária para que não haja prejuízo dos servidores municipais. Plenário José Batista Maldonado, 18 de dezembro de 2017. Cristina Aidar Arantes, vereadora PMDB. Solicito do segundo secretário Donizete a leitura dos pareceres. Parecer conjunto das comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar. Vistos, relatados e discutidos os autos do projeto de lei complementar número 8 de 2017, que altera a lei complementar número 6 de 8 de outubro de 2009, revogando todos os dispositivos relacionados à gratificação de aniversário, 14º salário, em cumprimento ao TCE, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e da outras providências. As comissões acima denominadas concluem pelo seguinte parecer: no que diz respeito aos aspectos financeiros que cumprem a Comissão de Finanças e Orçamento analisar, cabe mencionar que o projeto de lei complementar em comento encontra em condições de ser discutido, votado e até mesmo aprovado, se esta for a vontade do venerando e soberano plenário. Já no tocante à análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre os aspectos constitucionais, legais e jurídicos, bem como quanto ao vernáculo, observa-se também que o projeto em questão não apresenta qualquer vício ou impedimento que o impeça de ser deliberado nesta Casa. Portanto, com relação a tais aspectos, da mesma forma, entende a Comissão de Constituição, Justiça e Redação que o referido projeto encontra em condições de ser discutido, votado e até mesmo aprovado, se esta for a vontade do plenário. Por esses motivos, não havendo óbices para a aprovação do projeto de lei complementar número 8 de 2017, com fulcro no artigo 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Indiaporã,
manifestam-se as comissões de Finanças e Orçamento e de Constituição, Justiça e Redação favoravelmente à sua aprovação. Plenário José Batista Maldonado, 18 de dezembro de 2017. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, Sergiano Borges Maldonado. Relator, Alaerte Félix da Silva. Membro, Ellen Cristina da Silva. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Alaerte Félix da Silva. Relator, Sergiano Borges Maldonado. Membro, Donizete Paulino de Menezes. Parecer conjunto das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento ao projeto de lei complementar, vistos, relatados e discutidos os autos do projeto de lei complementar número 9 de 2017, que altera a lei complementar número 6 de 8 de outubro de 2009, para autorizar servidores a acompanhar determinados membros familiares em atendimento médico, alterando também dispositivos referentes à licença-prêmio por assiduidade e da outras providências. As comissões acima denominadas concluem pelo seguinte parecer. No que diz respeito aos aspectos financeiros que cumprem a Comissão de Finanças e Orçamento analisar, cabe mencionar que o projeto de lei complementar em comento encontra-se em condições de ser discutido, votado e até mesmo aprovado, se essa for a vontade do venerando e soberano plenário. Já no tocante à análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre os aspectos constitucionais, legais e jurídicos, bem como quanto ao vernáculo, observa também que o projeto em questão não apresenta qualquer vício ou impedimento que o impeça de ser deliberado nesta Casa. Portanto, com relação a tais aspectos, da mesma forma entende a Comissão de Constituição, Justiça e Redação que os referidos projetos encontra em condições de ser discutido, votado e até mesmo aprovado, se essa for a vontade do plenário. Por esse motivo, não havendo óbices para a aprovação do projeto de lei complementar número 9 de 2017, com fulcro no artigo 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Indiaporã, manifestam as comissões de Finanças e Orçamento e de Constituição, Justiça e Redação favoravelmente à sua aprovação. Plenário José Batista Maldonado, 18 de dezembro de 2017. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, Sergiano Borges Maldonado. Relator, Alaerte Félix da Silva. Membro, Ellen Cristina da Silva. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Alaerte Félix da Silva. Relator, Sergiano Borges Maldonado. Membro, Donizete Paulino de Menezes. Parecer conjunto das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento ao projeto de lei do Poder Executivo número 76 de 2017. Visto, relatado, discutido os autos do projeto de lei número 76 de 2017 do Executivo, que dispõe sobre reestruturação do Conselho Tutelar de Indiaporã e da outras providências, com emenda modificativa 1, emenda modificativa, emenda 2 e 3 aditivas, e emenda 4 substitutiva. As comissões acima denominadas concluem pelo seguinte parecer. No que diz respeito aos aspectos financeiros que cumprem a Comissão de Finanças e Orçamento analisar, cabe mencionar que o projeto de lei ordinária, com emendas em comento, encontra-se em condições de ser discutidos, votado e até mesmo aprovado, se esta for a vontade deste respeitável e soberano plenário. Já no tocante à análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre os aspectos constitucionais, legais e jurídicos, bem como ao vernáculo, observa também que o projeto de emendas em questão não apresenta qualquer vício ou impedimentos que o impeçam de ser deliberados nessa Casa. Porém, com relação a tais aspectos, da mesma forma entende a Comissão de Constituição, Justiça e Redação que o referido projeto, com as emendas, encontra-se em condições de ser discutido, votado e até mesmo aprovado, se essa for a vontade do plenário.
Por esse motivo, não havendo impedimento para aprovação do referido projeto de lei número 76 de 2017, com as emendas com base no artigo 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Indiaporã, manifestam-se as comissões de Finanças e Orçamento e de Constituição, Justiça e Redação, favoravelmente à sua aprovação. Plenário José Batista Maldonado, 18 de dezembro de 2017. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, Sergiano Borges Maldonado. Relator, Alaerte Félix da Silva. Membro, Ellen Cristina da Silva. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Alaerte Félix da Silva. Relator, Sergiano Borges Maldonado. Membro, Donizete Paulino de Menezes. Projeto de resolução número 02/2017 do Legislativo que altera a redação do artigo 122 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Indiaporã, São Paulo. Está em discussão. Está em votação em segundo turno. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Projeto de Lei Complementar número 08/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar número 06, de 8 de outubro de 2009, revogando todos os dispositivos relacionados à gratificação de aniversário, 14º salário, em especial a Lei número 648 de 27 de janeiro de 1995, em cumprimento ao TC 3918.989.16-1, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e da outras providências. Está em discussão. Está em votação em primeiro turno. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Emenda número 1/2017, supressiva ao projeto de lei complementar número 06/2017. Está em discussão. Presidente, gostaria de comentar sobre essa emenda. Convido a vereadora Cristina Aidar para fazer uso da tribuna livre. Alô? Boa noite, senhor presidente, nobres colegas. Gostaria de comentar sobre a supressão do artigo 2º do projeto de lei complementar 9 de 2017. Eu propus essa emenda suprimindo esse artigo, o artigo 2º, que trata sobre a alteração na licença-prêmio do funcionário público municipal, onde regulamenta a quantidade de faltas para desfrutar da licença-prêmio. Eu quero aqui me justificar sobre esse pedido, devido ao não cumprimento da palavra da nossa prefeita, que quando eu enviei um projeto pedindo que se houvesse, que se permitisse o abono de aniversário ao funcionário no dia do seu aniversário, para que tivesse como desfrutar com a sua família, ela alegou inconstitucionalidade, mas, ao mesmo tempo, reconheceu a necessidade, porque ela havia dito também que estava propondo uma alteração na licença-prêmio. E eu e outros vereadores que estávamos presentes, ouvimos a sua palavra, que até a última sessão do ano, ela mandaria esse projeto por conta do Executivo, coisa que não aconteceu. Portanto, não é justo o funcionário só ser prejudicado. Esses funcionários que já vêm com salários achatados, assim, quase insustentáveis, e que não estão sendo valorizados. Quando ela empenhou a palavra, acreditávamos nisso, porque compete a ela, segundo ela e o judiciário o advogado da prefeitura, compete a ela esse projeto que foi
empenhada a sua palavra que mandaria. Portanto, houve alteração, no caso que ela mandou aí, esse projeto, né, de lei complementar 9 de 2017, alterando também, além da licença-prêmio, alterando a licença para acompanhar o filho ao médico. Só que eu estou pedindo a supressão só da licença-prêmio. Por quê? Porque ela colocou um limite de 40 faltas dentro de 5 anos para que se tenha a licença-prêmio. Assim, regulamentando, né, os motivos que poderiam gozar da licença-prêmio se não tivesse essas faltas. Porém, ela não cumpriu com a palavra para que o funcionário tivesse seu abono de aniversário. Eu deixo aqui claro que eu acho necessária a alteração de critérios para a licença-prêmio, sim. Eu sou funcionária pública estadual, assim como o Alaerte e a Zica já foi aposentado, eu também aposentei agora. A gente sabe de critérios. Isso é uma licença-prêmio, é prêmio por mérito. É a questão das faltas que são levadas em consideração. Porém, não é justo só tirar do funcionário. Então, a gente também tem que ver o lado deles. Portanto, eu peço aos nobres colegas que votem a favor da supressão dessa emenda no projeto de lei da prefeita. Por quê? Senão, nós estaremos prejudicando ainda mais os funcionários municipais. Né? Se ela tivesse, pelo menos, dado com a outra mão, a gente poderia estar pensando diferente. Muito obrigada. Está em votação em primeiro turno. Quem for favorável, permaneça sentado. E quem for contrário, manifeste-se. Contrário à emenda. A favor da emenda. Por favor, permaneça sentado. Fica de pé, quem dá contrário? 4 contra e 3 favor. Donizete, Alaerte, Sergiane e Zica. Então, 4. Quanto? Pode usar a tribuna? Eu vou usar. Convido o vereador Alaerte para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos presentes que nos ouvem em suas casas, nobres pares. Não é questão de ser contra os funcionários. Nós não estamos aqui votando nada em relação a ser contra ou a ser favor a funcionário. A prefeita mandou para cá um projeto. Neste projeto regulamenta os dias de folga para você acompanhar seu filho no médico, regulamenta a forma de licença-prêmio. Licença-prêmio, para que todos sabem, é quando você trabalha 5 anos sem ter falta injustificada, sendo um funcionário exemplar, que é o que justifica a licença-prêmio. Então, se você trabalhou 5 anos sendo um funcionário exemplar, você terá 3 meses de bonificação, que são 3 meses que você está. Então, votando a regulamentação da licença-prêmio. O que a prefeita colocou foi regulamentando. Então, eu não posso faltar várias vezes, eu tenho que ser um funcionário digno, um funcionário responsável para que eu tenha direito. Então, eu estou votando contra a emenda porque eu acho notável e louvável que a licença-prêmio ela tem que ser dada para um funcionário responsável. É isso que o Estado, o município, todo mundo precisa, de funcionário responsável. É por isso que eu estou votando contra a emenda. Eu acho que tem que ter regulamentação diante da emenda. Não estou votando nada contra funcionário, não.
Porque o funcionário de bem, eu trabalho no Estado faz 23 anos. Eu não tenho nenhuma falta injustificada, eu nunca levei atestado, então não é um funcionário de bem que vai perder a licença-prêmio. O que irá perder a licença-prêmio é um funcionário que não é assíduo, que falta, que leva atestado sem precisar. Então, essa é a forma que a prefeita achou, e eu acho louvável, de regulamentar a licença-prêmio no município de Indiaporã. Continue em discussão. Convido a vereadora Luísa para fazer uso da tribuna. Não, só para justificar que também não sou nada contra o funcionário. É uma questão que a vereadora colocou a emenda, é uma situação dela com a prefeita. E isso, eu acho que pode ser resolvido também de outra maneira, em outra como fala, oportunidade, né? Não vou ser contra essa intenção que ela tem de dar a folga no dia do aniversário. Também não sou contra, mas eu acho que aí, na situação aí, eu não quero ser contra a regulamentação que a prefeita está dando na licença-prêmio, que eu acho muito justo. Novamente. Convido o vereador Donizete para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos aqui presentes, os nobres edis e o pessoal que hoje não está ouvindo em casa, né? Mas é o seguinte, eu não é que eu estou contra o funcionário, porque eu sou um funcionário, mas se eu gosto da minha licença é porque eu sou assíduo e eu não falto à toa, você entendeu? E eu não levo atestado. Então, eu não sou contra, eu sou a favor de regulamentar. Se todos trabalharem certo, vai ser melhor para todos. Mas enquanto tiver gente em vários setores que faltam, que outro tem que trabalhar para cobrir a folga dele, porque não tem funcionário à disposição para poder estar. Então, eu acho que ela está com a razão em colocar a casa em ordem. Quanto à questão do 14º lá do abono, é o seguinte, ela deu a palavra. Então, se ela é de palavra, ela vai cumprir a palavra. A gente tem o tempo para cobrar dela, para que ela cumpra a palavra. Se ela não cumprir, é ela que falou com o funcionário. Eu não faltei com a lei. Eu acho que a lei, se está valendo, que é para cumprir, e quem trabalha para o Estado, quem sabe que a lei é severa, então eu acho que ela está correta em cobrar. Assim como nós temos a obrigação de cobrar, o que nós achamos que é errado, a gente tem que cobrar dela. Então, é isso que eu tenho para dizer. Eu não sou contra, mesmo porque eu sou funcionário. Só que eu nunca sofri punição nenhuma por estar faltando no meu trabalho, por nada. Eu não levo atestado, então eu procuro trabalhar certo. Então, a minha explicação é essa. Voltou. Está em votação em primeiro turno. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Todos? Rejeitado por 7 votos a 1. Projeto de Lei Complementar número 09/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar número 06, de 8 de outubro de 2009, para autorizar servidores a acompanhar determinados membros familiares em atendimento médico, alterando também dispositivos referentes à licença-prêmio por assiduidade e da outras providências. Está em discussão.
Convido a vereadora Cristina para fazer uso da tribuna. É o mesmo projeto em que a emenda foi rejeitada. Eu quero deixar claro aos funcionários, não seria uma falta injustificada, uma punição, não. É uma cirurgia, uma simples cirurgia que pode perder a licença-prêmio. De repente, o funcionário, a funcionária ou funcionário faz uma cirurgia, passou das 40 faltas em 5 anos, ele perde a licença-prêmio. É uma licença-prêmio por assiduidade. Portanto, não pense que só quem tem falta administrativa, né, que tem as injustificadas, as justificadas. Não. Qualquer tipo de falta que tiver. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo. Quebrei meu tornozelo, fiquei na cadeira de roda 45 dias, porque o médico disse que eu não podia pisar no chão e trabalhar. A partir daí, se eu tivesse com 4 anos e mais alguns dias aí, eu quebraria um bloco de licença-prêmio de 5 anos por causa de uma cirurgia que aconteceu comigo, que foi involuntariamente. Então, eu queria deixar claro para os funcionários públicos municipais. Eu propus a supressão dessa emenda. Vários perderão a licença-prêmio, mas eu permaneci sentada e eu propus a supressão dessa emenda. Portanto, qualquer um, a partir de agora, pode ter a sua licença-prêmio não atendida por um incidente involuntário. Muito obrigada. Está em votação em primeiro turno. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste. É o projeto inteiro agora? Não, se ela leu que você... sua tribuna agora. É o projeto inteiro? Quem é contrário ao projeto dela? Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 contra. Emenda 01/2017, modificada ao projeto de lei número 76/2017. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste. Aprovado por todos. Emenda 02/2017, aditiva ao projeto de lei 76/2017. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste. Aprovado por todos. Emenda 03/2017, aditiva do projeto de lei número 76/2017. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste. Aprovado por todos. Emenda número 4/2017, substitutiva ao projeto de lei número 76/2017. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste. Aprovado por todos. Projeto de lei número 76/2017, de autoria do Poder Executivo, com emendas que dispõe sobre reestruturação do Conselho Tutelar de Indiaporã e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por todos.
Nada mais a tratar na presente sessão. Convoco a sessão extraordinária para as 21 horas, para votação em segundo turno dos projetos de lei complementar 8 e 9 do Executivo. 17ª sessão extraordinária de 2017 encerrada.